partir de agora, o resumo dos fatos que são notícia no seu estado, no Brasil e no mundo. Jornal Central. Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. Apresentação: Humberto Fernandes e Tereza Cristina. Agências bancárias são alvos de bandidos no interior do Maranhão. Após desabamento, o governo anuncia a reconstrução imediata do ginásio Castelinho já nesta quinta. Criança morre afogada em cacimba na zona rural de Aldeias Altas. Tranquilidade marca retorno de brincantes à capital após o feriado de carnaval. O Carnaval de São Luís recebeu mais de 500 mil pessoas em 5 dias de festa. Confira também como foi o carnaval em várias cidades do Maranhão. E a Igreja Católica dá início à campanha da Fraternidade 2019. Está no ar o Jornal Central dessa quinta-feira, 7 de março de 2019. Jornal Central. Jornal Central. Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Tempo e temperatura. Nessa quinta-feira, muitas nuvens e chuva frequente no norte do Maranhão. Para São Luís, hoje a previsão é de mais chuva a qualquer hora do dia. A máxima na capital maranhense não deve passar de 28 graus. Em Imperatriz, o tempo quente e úmido formam nuvens carregadas que provocam chuva fraca. Na região, a máxima não deve passar de 32 graus. Chuva frequente nas cidades de Itapecuru, Mirim, Jatobá e Joselândia. Em São Luís, na tarde de ontem, uma forte chuva que começou por volta das 13 horas deixou ruas e avenidas alagadas. O teto do ginásio Castelinho desabou. Ninguém estava no local do momento do acidente. O corpo de bombeiros esteve no local. Em nota, o governo do Maranhão informou que vai começar a reconstruir nesta quinta-feira a estrutura do ginásio Castelinho, que foi parcialmente destruída. Durante reunião com secretários para tratar do assunto, o governador Flávio Dino determinou o início imediato das obras. Criança morre afogada em cacimba na zona rural de Aldeias Altas. Da região, repórter Messias Santos. Uma menina de 1 ano de idade morreu afogada ao cair em uma cacimba no povoado Castelo, zona rural de Aldeias Altas, por volta das 10 horas da manhã desta última quarta-feira, dia 6. A cacimba fica localizada na frente da residência que a criança morava. Segundo informações levantadas pela Polícia Civil, a criança saiu pela porta da frente da casa e andou cerca de 80 metros em direção da cacimba. A polícia acredita que a criança tenha escorregado e caído na cacimba. Um homem que passava pelo local notou o corpo boiando. A princípio pensou até que era uma boneca, comenta o auxiliar de perícia Kilson Araújo. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal de Caxias para ser necropsiado e em seguida liberado para os familiares. Central de Notícias. Com informações da Rádio Interativa FM de Aldeias Altas, repórter Messias Santos. No município de Imperatriz, o corpo de um homem identificado como Alain Oliveira, de 32 anos, foi encontrado boiando no riacho Cacau na tarde dessa quarta-feira. O corpo foi encontrado por um pescador que estava nas proximidades do riacho. A polícia acredita que Alain tenha sido vítima de afogamento, já que não foi encontrado nenhum sinal de perfuração no corpo. Segundo a família, ele sofria de depressão e estava desaparecido desde o dia 27 de fevereiro. Plantão policial. Agências bancárias são alvos de bandidos no interior do Maranhão. As informações com a repórter Taliana Luiz. A agência do Banco do Brasil da cidade de Coelho Neto foi alvo de ação de bandidos na madrugada dessa quarta-feira. Segundo a polícia militar, os suspeitos conseguiram entrar pelo teto da agência, mas fugiram logo após o alarme disparar. Guarnições da PM que faziam policiamento durante o carnaval foram acionadas e se dirigiram até a agência. Ao chegar no local, os bandidos já tinham fugido. Policiais realizaram diligências durante toda a madrugada, mas não obtiveram êxito na identificação e prisão dos indivíduos. No município de Olho d'Água das Cunhães, um homem foi preso na madrugada dessa terça-feira após arrombar uma agência do Banco do Brasil com o intuito de roubar o estabelecimento. O homem teve acesso à parte interna da agência após quebrar o vidro de uma porta. A polícia foi acionada, mas não encontrou ninguém na agência. Após colher informações, a polícia localizou Laelmo Oliveira Souza, que está
estava com um computador, provavelmente da agência bancária, e foi encaminhado à delegacia da cidade. Central de Notícias de São Luís, Taliana Luiz. No próximo bloco, alegria e muita diversão nos circuitos da folia em São Luís e pelo interior do estado. Estamos apresentando Jornal Central. Nesses 4 anos, o governo trabalhou junto com a população e mudou para melhor a vida de cada maranhense. Mais policiais este ano, chegando a 15 mil, a maior tropa da história. Inauguramos Chapadinha e agora já são 10 hospitais novos. Tem ainda o Uninar e a Clínica Odontológica Sorrir em São Luís. Uma escola digna construiu e reconstruiu mais de 800 escolas municipais e estaduais. E agora com o IEMA e os centros Educamais, são mais de 50 escolas em tempo integral. O Bolsa Escola investiu mais de 130 milhões de reais para estudantes comprarem material escolar. O Mais Asfalto pavimentou mais de 3 mil quilômetros de ruas e avenidas. Tem mais lazer com os parques ambientais em São Luís, Balsas, Codó e a Beira Rio em Imperatriz. E juntos, vamos continuar avançando. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Cerca de 500 mil pessoas passaram pelos circuitos oficiais do Carnaval de Todos em São Luís, de acordo com a Secretaria de Estado da Cultura. Beira-Mar, Madre Deus, Seprama e Pracinha da Lagoa foram os locais da festa, que começou na sexta-feira, dia 1º, e terminou nesta terça-feira. O local que mais reuniu multidões foi o circuito Beira-Mar, criado em 2017. Foram centenas de atrações nos circuitos oficiais, incluindo nomes como Vanessa da Mata, Dudu Nobre, Flávia Bittencourt, Moraes Moreira, Luci Alves, Grupo Argumento e Arlindinho. Em Tutóia, o carnaval agitou os foliões na Orla Marítima. Repórter Vitor Almeida. A cidade de Tutóia, entre os Lençóis Maranhenses e o Delta do Parnaíba, festejou o Carnaval 2019 em grande estilo. Desta vez, a programação de carnaval nos 4 dias de folia foi realizada na Orla Marítima da cidade, na Praia da Barra, onde reuniu centenas de foliões. Bandas locais, além de bandas tradicionais como Tropicália e Moleca Sem Vergonha, animaram todo o circuito de carnaval na praia, com repertório musical de muitas marchinhas e músicas da atualidade. No distrito de Barro Duro, a 18 quilômetros de Tutóia, foi realizada também a tradicional segunda-feira de carnaval, reunindo blocos carnavalescos, paredões e bandas que agitaram o público presente até o final do dia. Os blocos de Tutóia, entre eles o Vai Quem Quer, realizaram o tradicional arrastão pelas ruas da cidade na terça-feira de carnaval, atrás do trio elétrico, relembrando os antigos carnavais de Tutóia. Na área da segurança, a Guarda Civil Municipal e as polícias militar e civil fizeram a segurança do circuito sem nenhum registro de ocorrência grave. Fica o registro também que a partir de agora se torne tradição a realização oficial do Carnaval de Tutóia na Praia da Barra. Diga-se de passagem que foi um evento com sucesso de público e de organização. Central de Notícias, com as colaborações de Neto Pimentel e do AR Estúdio, de Tutóia, Vitor Almeida. Em São Francisco do Brejão, o carnaval foi de tranquilidade. Vamos saber mais na matéria de Carlos Ferreira. Mesmo não tendo carnaval oficial em praça pública na sede do município de São Francisco do Brejão, todos os 4 dias foram realizadas festas nas casas de eventos da cidade. Teve carnaval de rua os 4 dias no maior povoado do município, o Trecho Seco. No entanto, nada consta sobre feridos, acidentados, algo do gênero no hospital municipal e nenhuma ocorrência
no destacamento de polícia. A única bronca policial neste período foi de um roubo de moto, mas que nada tem a ver com a festa momesca. Na tardinha do sábado, a PM recebeu denúncia e, ao fazer abordagem, chegou a 3 acusados: Daniel Ferreira Araújo, de 36 anos, Alan Christopher Alves Ferreira, de 18 anos, e Tiago Souza da Silva, de 26 anos. Com eles foram apreendidos a motocicleta Honda modelo Fan Corvinho, placa NXA3616, de Cidelândia, Maranhão. R$15,25 em moedas, R$12 em cédulas, R$100 em cédula aparentemente falsificada, 29 trouxa pequena com substância semelhante à cocaína, 4 blocos pequenos de maconha prensada, um cachimbo artesanal, 2 porta-cédula plástico, uma faca com cabo de madeira, 4 cordões de aço prateado e um triturador. Os acusados foram entregues à Polícia Civil sem lesões corporais. De São Francisco do Brejão, Carlos Ferreira, para o Jornal Central. Em Nova Olinda do Maranhão, o carnaval foi de muita alegria e diversão. Cícero Ferraz. Alegria e muita diversão foram as marcas do Carnaval Nova-Olindense de 2019. O circuito oficial do Carnaval de Nova Olinda do Maranhão foi organizado na Praça Narcisa Brito Lima, praça de eventos na Avenida do Comércio em Nova Olinda do Maranhão. Durante 4 dias, muita diversão, muita alegria marcaram o Carnaval de Nova Olinda do Maranhão. Além do circuito oficial organizado pela Prefeitura Municipal de Nova Olinda do Maranhão, também ocorreram programações com os blocos tradicionais. A última noite marcou a alegria do Carnaval nova-olindense. Os foliões brincaram até o amanhecer do dia desta última quarta-feira. Cícero Ferraz, Central de Notícias. Organização e segurança no Carnaval de Coroatá. É de Lemos. Tem gente que veio de longe, que se uniram aos coroataenses. Aí não deu outra festa e diversão pra valer. Já é a segunda vez que eu passo aqui em Coroatá e pretendo vir mais vezes. Eu sou de Poço Velho, Rondônia, mas já moro em São Luís já tem 15 anos já. Tá tranquilo, tá bem sossegado, a segurança contribui, né? Até o cantor da banda do trio que fez o último arrastão se rendeu à multidão. Adorou o que viu. Eu acho que é o melhor sentimento que um artista pode ter é essa reciprocidade, sabe, do público, e isso aconteceu hoje aqui. O carnaval desse ano agradou tanto que até os policiais em plantão permanente ficaram assim, sem ter muito o que fazer, porque não houve confusão. A gente faz uma avaliação muito positiva desses 3 primeiros dias de carnaval, visto que não tivemos nenhum registro de ocorrência aqui envolvendo aqui o circuito do carnaval, graças a Deus. A gente acredita que a estratégia que foi montada pelo comando de distribuição do nosso policiamento e solicitação de efetivo de reforço que nós recebemos, aliado ao bom comportamento das pessoas, a nossa comunidade também nos ajudou muito. Em instantes aqui no Jornal Central. Tranquilidade marca retorno de brincantes à capital após o feriado de carnaval. Estamos apresentando Jornal Central. Fique bem informado. Acesse o maior portal de notícias do Maranhão, centraldenoticias.radio.br, ou siga nas redes sociais. No YouTube, Central de Notícias. Facebook e Instagram, Central de Notícias MA. Twitter, CN Jornalismo. Fale direto conosco no WhatsApp 989-8305-1572. Se inscreva, curta e compartilhe. Central de Notícias. Compromisso com a imparcialidade. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Tranquilidade marca o retorno de brincantes à capital após o feriado de carnaval. Confira na matéria de Joelson Braga. Quem escolheu pegar a estrada logo no começo da manhã desta quarta-feira de cinzas teve uma viagem tranquila. O fluxo de veículos não foi intenso e São Pedro deu uma mãozinha. Agora, intensa mesmo foi a fiscalização da Polícia Rodoviária Federal. No posto de Pedrinhas, a movimentação foi grande. Além de conferir a identificação dos condutores e dos veículos, foram usados os etilômetros, aqueles famosos bafômetros. Durante o período carnavalesco, aumentam os riscos de acidentes nas rodovias. Uma série de fatores contribuem para isso. E entre eles, a imprudência. Andar dentro da velocidade permitida e não ingerir bebida alcoólica antes de dirigir
ajudam a reduzir a quantidade de acidentes. Estradas mal conservadas, período chuvoso e aumento no fluxo de veículos no carnaval é uma combinação que acaba resultando em acidentes. Apesar da Polícia Rodoviária Federal ter considerado este carnaval como tranquilo, tivemos ainda 5 mortes nas estradas que cortam o estado do Maranhão. O balanço da Operação Carnaval 2019 será divulgado somente nesta quinta. E para quem está voltando para casa pelas rodovias, a fiscalização ajuda na segurança dos condutores. Agência dos Correios ajudam foliões a recuperarem documentos perdidos. Márcia Fernandes. O carnaval ficou para trás. Qualquer folião que tenha perdido documentos e procurar uma agência dos Correios. Todos os documentos são enviados para a Agência Central do Estado, onde permanecem por 60 dias. Nesse período, ele é cadastrado no banco de dados da instituição e pode ser, inclusive, consultado pela internet. Aurélio Pereira, coordenador do Achados e Perdidos dos Correios do DF, explica que é possível recuperar o documento perdido em qualquer lugar do país. Foi, digamos, com um folião lá de Vitória. Ele está lá em Diamantina e perdeu o documento lá. Esse documento vai ser encaminhado para a Agência Centralizadora de Minas, lá em Belo Horizonte. Ele pode solicitar que esse documento seja encaminhado para a agência mais próxima da residência dele, lá em Vitória, sem nenhum custo. E isso se ele tiver perdido em qualquer lugar do país. De acordo com os Correios, 30 mil documentos estão, neste momento, nos achados e perdidos de todo o Brasil. No Distrito Federal, só nesta quarta-feira, documentos de 2.200 pessoas aguardavam para ser retirados. Em feriados prolongados, como o do Carnaval, a quantidade de documentos chega a triplicar. Mas o serviço funciona o ano todo. Para saber se seu documento está nos Correios, acesse o site correios.com.br e clique na aba Achados e Perdidos, ou ligue no 0800 725 7282. E você achou um documento na rua e não sabe o que fazer? Deixe em uma agência ou em uma caixinha dos Correios. Reportagem Márcia Fernandes. Com uma homenagem ao designer e publicitário Gesiel Pontes, que foi assassinado no ano passado, a escola de samba Favela do Samba conquistou o título de campeã do Carnaval 2019 de São Luís. A conquista foi garantida após votação nesta quarta-feira no Teatro Alcione Nazaré. É o 18º título da escola em sua história. A escola venceu com uma diferença de 0,3 pontos em relação à segunda colocada Flor do Samba. O tambor de crioula foi um dos principais destaques do Carnaval maranhense. Reportagem de Maíra Heinen. Reconhecido há cerca de 12 anos como Patrimônio Cultural e Imaterial Brasileiro pelo IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o tambor de crioula é sempre uma das principais atrações do Carnaval maranhense. A manifestação, com raízes africanas, é conhecida como a expressão de um povo transformada em dança. Também é considerada uma demonstração religiosa que chegou ao Brasil junto com os navios negreiros entre os séculos 18 e 19 e se consolidou no estado do Maranhão. Há 2 anos, a capital maranhense conta com um espaço de referência dessa cultura. A Casa do Tambor de Crioula é um espaço multiuso no bairro da Praia Grande, em São Luís, e tem servido como salvaguarda da expressão cultural. Quem explica é o percussionista do grupo de tambor Tijupá, José Lázaro de Oliveira Pereira, conhecido como Dr. Lázaro. É um centro de referência, onde toda semana há apresentações, né? Então é um espaço que está sendo super valorizado, além de abrigar o comitê gestor, a sede, então onde qualquer reunião pode ser desenvolvida lá nessa casa. Segundo o Dr. Lázaro, os grupos de tambor de crioula têm apresentações durante todo o ano, mas em períodos como Carnaval e festas juninas, as apresentações aumentam. Todo ano você pode fazer um tambor para comemorar um aniversário e você participa das festas carnavalescas, festas juninas, né, pela programação das secretarias aqui. E tem aquelas festas privadas de promessas, que é o ritualístico que eu falei, o aspecto ritualístico. Então é o ano todo. Da Rádio Nacional em Brasília, Maíra Heinen. No próximo bloco, Igreja lança a campanha da Fraternidade 2019. Estamos apresentando Jornal Central.
Fique bem informado. Acesse o maior portal de notícias do Maranhão, centraldenoticias.radio.br, ou siga nas redes sociais. No YouTube, Central de Notícias. Facebook e Instagram, Central de Notícias MA. Twitter, CN Jornalismo. Fale direto conosco no WhatsApp 989-8305-1572. Se inscreva, curta e compartilhe. Central de Notícias. Compromisso com a imparcialidade. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Postagem do presidente Jair Bolsonaro no Twitter repercute pelo mundo. Vamos ao comentário do jornalista Paulo Otaran. Central de Notícias volta a falar de Brasília, capital do país. Olha, meus amigos, os servidores que voltaram ao trabalho nesta quarta-feira, tanto na esplanada dos ministérios, nos gabinetes e nos órgãos públicos espalhados pelo país, comentavam entre si o episódio do Carnaval, que foi o filme compartilhado e que está dando o que falar. Duro era admitir o chavão, este é o meu chefe, ou dos ideologicamente contrários, dizendo, este é o teu chefe. Erro, grosseria, descabimento, despropósito, todos os predicados nesta linha cabem, menos o conceito de insanidade, porque o presidente sabia o que estava fazendo. O ato em si foi grave, é preciso reconhecer isso, mas está muito longe de ter força suficiente para desconstruir a imagem do presidente e muito menos do país. Então, o episódio, por mais grave que possa ser, não pode servir de palanque para outras situações e ser alimentado por ela. Não pode servir também como desvio de foco das urgências maiores do país, que precisa se reformar, senão quebra, por conta de roubalheiras, irregularidades mil, desvios de toda a ordem e exorbitância no uso da máquina pública, que tem servido para beneficiar políticos de todos os partidos, de todas as vertentes, de todos os governos e de todas as repúblicas. Quem for santo nesse campo, que levante a mão. O que aconteceu já foi. Não tem como voltar atrás. O episódio em si expõe o tamanho da nossa fragilidade, já que o mundo inteiro, em sua grande maioria, em se tratando de Brasil, só falou nisso. Não dá para ignorar que há muito tempo a realidade obscura do carnaval brasileiro é o rótulo de templo de liberdade para qualquer cidadão do planeta fazer o que quiser por conta da liberdade do carnaval brasileiro. Para qualquer referência ao fato em si, necessariamente precisa estar presente uma expressão quase que minúscula, mas que define o tamanho disso tudo. Abre aspas. Foi mal, hein? De Brasília, com o microfone da Central de Notícias, repórter Paulo Otaran. Igreja Católica dá início à campanha da Fraternidade 2019. Repórter Adilson Souza. Após as festividades carnavalescas no país, a Igreja Católica tem a tradição de iniciar o período da Quaresma na quarta-feira de cinzas com a abertura da campanha da Fraternidade. Este ano, o tema da campanha é Fraternidade e Políticas Públicas, que coloca um assunto que se refere ao conjunto de ações a serem implementados pelos gestores públicos com vistas a promover o bem comum na perspectiva dos mais pobres da sociedade. Na Arquidiocese de São Luís, o padre Cris Antônio Silva é o coordenador arquidiocesano de pastoral em São Luís, explicou a importância da igreja em contribuir em defesa das políticas públicas na sociedade. O que é que a igreja quer com esta temática da CF? A primeira coisa é estimular a participação em políticas públicas. Nós estamos aí observando que o nosso povo está desacreditado da política, né, do jeito de se fazer política, não se compromete mais, não quer se envolver nesta discussão, nesta temática, por estar meio complicado o processo político do nosso Brasil. Então, a primeira responsabilidade nossa com a campanha da Fraternidade e este processo de conversão quaresmal é estimular a participação nas políticas públicas. Segundo a CNBB, promover a vida e a dignidade das pessoas é inerente à religião, mas não se pode nem se deve esquecer que tudo isso precisa ser permeado pelos valores do Evangelho. De São Luís, Adilson Souza. Começa nesta quinta-feira prazo para regularizar a situação junto à Justiça Eleitoral. Repórter Lucas Por Deus Leon.
Quem não compareceu nem justificou a ausência nas últimas 3 votações eleitorais pode ter o título cancelado. Para evitar a situação, a Justiça abre a partir desta quinta-feira, dia 7, até o dia 6 de maio, o prazo para regularizar o título. Quem não ficar em dia com a Justiça Eleitoral fica proibido, por exemplo, de tirar passaporte e até receber salário, no caso de servidores públicos ou empregados de entidades mantidas ou subvencionadas pelo governo. Quem tiver o título cancelado também não poderá participar de concursos públicos, obter empréstimos em instituições de crédito ligadas ao governo ou mesmo renovar a matrícula em instituições de ensino público ou que sejam fiscalizadas pelo governo. Em todo o país, mais de 2.600.000 pessoas estão irregulares com a Justiça Eleitoral. Quem não sabe se está ou não inadimplente pode consultar a situação do título na página do Tribunal Superior Eleitoral na internet, informando o nome completo e a data do nascimento. Lembrando que cada turno é contabilizado como uma eleição. Ou seja, se a pessoa não votou nos 2 turnos de 2018 e mais um turno em 2016, já pode ter o título cancelado. Outras dúvidas podem ser esclarecidas no site tse.gov.br. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Porteus Leão. O Jornal Central é uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. Fale conosco pelo WhatsApp 98305-1572. O nosso portal é centraldenoticias.radio.br. O nosso e-mail é redação@centraldenoticias.radio.br. Não esqueça de acessar a Central de Notícias nas redes sociais, no Facebook, Twitter, Instagram e YouTube. A técnica do Jornal Central é de James Chaves. A apresentação foi de Humberto Fernandes. E de Tereza Cristina. Estaremos de volta amanhã, neste mesmo horário, aqui na sua emissora. Até lá. Acabamos de apresentar Jornal Central. Credibilidade e profissionalismo. Jornal Central. Jornal Central. Jornal Central. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.